Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo em tempo de tela. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer com os cinemas após esse período de pandemia, de quarentena que a gente tem vivido, né? E de maneira resumida, qual vai ser o futuro da indústria cinematográfica a partir de agora e como ela precisa se reinventar. Bora lá? Bom, antes de mais nada, né, só fazer um parênteses assim de como é que a gente está nesse momento, né? Você provavelmente sabe, a gente está nesse período aí de coronavírus, de quarentena, de tudo mais, e por conta disso os cinemas estão fechados, né? Tanto cinema de shopping quanto cinema de rua, porque afinal de contas é um ponto de aglomeração e por isso as pessoas estão sendo recomendadas a não irem nesses espaços e os espaços estão sendo recomendados a não abrir. Então, por conta disso, a gente tem basicamente como maneira de consumir filmes e séries, né, filmes especificamente nesse vídeo de hoje, os serviços de streaming ou a televisão. Ou seja, essa questão de grandes estreias de cinema, grandes blockbusters, está parada por esse tempo e muitos dos filmes que iam sair nesse primeiro semestre ou foram adiados para o segundo semestre de 2020 ou então para anos para frente. Por exemplo, Velozes e Furiosos foi para 2021. E aí a gente está nessa questão, desse desencontro aí de o que vai acontecer com essa indústria, como é que esses filmes vão ser lançados, se de fato essa estratégia de segurar um pouco por um período tão mais próximo é uma boa, por que não lançar para stream? Isso é uma série de especulações e coisas que estão sendo discutidas ao redor do mundo e que, pensando um pouco nisso e lendo bastante sobre o assunto, eu resolvi trazer aqui hoje. Como eu disse, um dos pontos que a gente pode levantar aqui em relação ao stream, eu já quero começar falando de uma coisa que muita gente sempre comenta, que é aquela velha história da morte do cinema. Quando você teve o lançamento da televisão de uma maneira mais abrangente, você já começou a falar isso na história. E aí depois com o stream é a mesma coisa, o cinema vai acabar porque agora a gente tem essa nova maneira de consumir conteúdo e não foi bem o caso. No entanto, agora a gente volta nessa questão por conta desse cenário de pandemia e de como as pessoas estão falando, tá vendo? A gente pode lançar tudo direto para stream e não precisa desse intermediário do cinema, que nesse momento específico ainda está passando por essa questão da aglomeração. No entanto, eu acho que não é bem o caso, Inclusive, eu quero fazer um paralelo aqui com um texto que a Aline Diniz ela fez lá para o UOL, vou deixar o link aqui embaixo, que ela compara essa questão do coronavírus atual com a crise de roteiristas lá em 2008, se não me engano, em 2008. Que foi um momento onde várias produções de série em específico tiveram uma pausa, afinal de contas teve essa greve aí dos roteiristas, e aí a indústria cinematográfica de Hollywood, pensando mais especificamente na televisão, teve que se reinventar muito, afinal de contas não tinha como lançar episódios novos das séries, então as séries pararam, algumas séries tiveram temporadas reduzidas, algumas séries foram canceladas, e isso de certa maneira moldou o que a gente tem em relação ao a nossa maneira de consumir séries, a maneira como as séries são criadas desde então. E isso acabou impactando muito também na questão do streaming posteriormente. No entanto, aqui a gente tem um caso um pouco diferente, porque não é uma coisa espontânea. A gente tem essa greve lá em 2008, porque eles queriam mais direitos, eles queriam mais lucro, só que agora eles estão parados porque eles não podem se reunir. E isso, obviamente, vai afetar porque, por exemplo, a gente está falando aqui que o stream é uma possibilidade de consumir conteúdo no momento. Mas a longo prazo, a médio prazo, na verdade, você vai ter que parar de ter conteúdo. Afinal de contas, a stream, por exemplo, a Netflix não tem uma biblioteca infinita de lançamentos para vir. Então, em algum momento, ela precisaria gravar mais coisas e não vai ter como gravar. Então, isso também vai se sanfonar. E, paralelamente a isso, a gente tem, por exemplo, os serviços dos próprios estúdios. Por exemplo, a Disney Plus, que é o mais famoso recentemente, que, embora tenha vindo com um grande hype, muita gente esperando muita coisa da Disney Plus, não está sendo tão correspondido porque você não tem grandes lançamentos ali. Inclusive, teve uma reportagem recentemente falando de como muita gente parou de assinar a Disney Plus depois de Mandaloriano acabar, porque você tem essa correlação, afinal de contas, se você não tem grandes estreias no seu serviço, como é que fica? E aí, por conta disso, muita gente começou a especular essa questão de repente, seria uma boa você trazer os lançamentos que iriam para o cinema direto para o stream, apesar de ter essa questão de perder o dinheiro da bilheteria e tudo mais. Inclusive, esse é um ponto que a Aline também levanta lá no texto dela em relação a isso, que tudo bem, você pode lançar as paradas direto no stream, mas vai perder muito da bilheteria, que é um dos grandes pontos da indústria do cinema. Só que eu, particularmente, acho que nesse momento é uma coisa a se pensar sim. Você lançar nos streams, afinal de contas, é uma maneira de você reter o seu público, de você ganhar assinaturas, principalmente desses serviços próprios das indústrias, melhor, dos estúdios, e também você renovar seu catálogo e ter esse ciclo, pelo menos, nesse momento.
E aí, né, a gente tem, novamente, pegando o exemplo da Disney, um caso raro, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter isso, se eu não me engano, que a gente vai ter o Artemis Fowl, né, que é um filme que estava programado para sair nesse início do ano, que vai sair direto para stream. E assim, é um filme que tem um orçamento relativamente alto, né, algo em torno, se eu não me engano, 130 milhões. Você tem um diretor que já ganhou Oscar e tal. Então, assim, não é um filme tão Zé Ruela, assim, né, um filme tão baixo orçamento, tão descartável. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que, né, acaba sendo esse termômetro para ver, de repente, como a Disney vai entender essa questão aí, né? Tipo, se lançar esse filme aqui no stream, como é que vai ficar a audiência, como é que vai aumentar nossas assinaturas e tal. E aí entra também essa questão de, beleza, o Disney Plus ele tá funcionando basicamente nos Estados Unidos e alguns países, né, da Europa e tal. Mas se você pensar nessa questão de lançar, você vai ter que abrir esse serviço para o mundo inteiro. E você abrir esse serviço online é muito mais fácil do que você ficar esperando essa questão da volta dos cinemas. Então é uma possibilidade interessante, ao meu ver. Voltando também nessa questão, né, que eu tinha falado da bilheteria como um dos grandes argumentos do porquê não lançar, né, direto no stream, beleza, de fato a bilheteria é uma coisa muito forte que impacta muito. Mas se você vai ter, né, um período de incerteza tão grande, afinal de contas, você tem pesquisas saindo aí falando que talvez a gente precise de uma quarentena, né, obviamente tendo altos e baixos, que dura até 2022, como é que você vai garantir que os cinemas vão abrir num período tão curto, né, no caso para 2021, e mesmo que abra, né, essa janela de lançamentos tão sanfonada, com muita coisa sendo apertada para um segundo semestre de 2020, início de 2021, os filmes vão acabar se degladiando ali, né? Então, de repente, estreias que teriam um potencial muito grande podem perder um pouco desse potencial e continuar sendo um prejuízo para o estúdio. Então, não sei até que ponto, de fato, isso faz sentido, sabe? Inclusive, já tem alguns estudos falando sobre isso. Por exemplo, os filmes que saíram antes da quarentena começar, né, no caso, do início de março, eles tiveram uma bilheteria muito baixa, tanto que somando os 5 filmes principais ali da estreia nos Estados Unidos, você teve menos arrecadação do que você teria com um filme do top 5 normalmente, né? Isso saiu na Hollywood Reporter, vou colocar o link aqui também para você dar uma lida. Então, sabe, eu acho que é um cenário que vai se manter depois. E você tendo esses filmes saindo on demand, né, nos streams, bem ou mal você garante que o povo ainda vai estar vendo seu filme e você consegue vender merchandising de maneira ou outra, porque bem ou mal você ainda tem Amazon, eBay, seja o que for, para as pessoas comprarem os produtos daquele filme. Então, por mais que você não tenha o dinheiro da bilheteria em si, você ainda vai ter o seu filme sendo lançado e você vai conseguir lucrar com ele a partir do marketing e da venda de produtos correlacionados. Perde um pouco os produtos do cinema? Perde, mas tem outros lados para você possibilitar um ganho. E aí você pode estar pensando, beleza, Lucas, e como é que eu faço com filmes que eu quero muito ver no cinema? Tipo, Mulher Maravilha, Viúva Negra, Os Eternos, enfim, esses grandes lançamentos que a gente está esperando para 2020 ou 2021, enfim, Mulan também. Eu quero ver muito no cinema, mas e aí, como é que fica? Bom, aí eu vou falar da minha experiência própria e que, de certa maneira, reflete com algumas pessoas, segundo uma pesquisa que o Érico Borgo fez. Muita gente realmente quer ver filmes no cinema, mas não necessariamente pelo fato de ser uma estreia, e sim pela experiência audiovisual que você tem ali naquele espaço, aquela tela grande, né, o som adequado, a temperatura ambiente, enfim, todas as questões que envolvem a experiência de estar no cinema, né, como esse espaço específico enriquece muito a sua experiência assistindo um filme. E aí eu acho que tem a seguinte questão. Você pode muito bem lançar um filme antes on demand para as pessoas verem, até uma maneira como ter um termômetro para esse filme, e depois, quando passar esse período, você relança esse filme no cinema. Eu acho que ainda vai ter um público reduzido em relação ao que você teria originalmente, óbvio, mas ainda assim é um público que vai estar ali para ver esse filme, para ter essa experiência melhor. E aí, né, eu acho que é até uma maneira de você pensar, por exemplo, com filmes de orçamento menor, ou então que tem uma expectativa de bilheteria menor, você fazer um lançamento simultâneo, stream e filme, né, no cinema. Isso pensando já no pós, né, período de quarentena. E é uma maneira realmente da indústria se reinventar, né? Você aproveita esse momento para lançar os filmes direto no stream e ter esse termômetro, ter essa experiência, né, e do pós, né, período de quarentena, relançá-los no cinema para ver como é que fica. E pensar nessa questão como seria, de certa maneira, um novo home video, né? Só que agora sairia no stream e no cinema. Se você não quer pagar o seu ingresso no cinema, vai estar lá para você ver. E além disso, tem filmes que são concebidos especificamente para o cinema, né? Você tem aquela experiência, de fato, muito melhor ali. Então você não vai perder essa janela do cinema a longo prazo.
né? Por exemplo, você pega, sei lá, Avatar, né, o do James Cameron, que está gravando o 2, o 3 e tal. É um filme que você vai ver no cinema porque ele é pensado para isso. Então, eu acho que a indústria ela vai começar a se moldar pensando nessa questão, né, do momento atual, né, o prático agora, o curto e médio prazo, precisa ter esse lançamento talvez no stream, sim, mas quem quer consumir no cinema vai consumir de qualquer jeito. Então, não é uma perda tão grande, ao meu ver, a longo prazo. Então, né, de maneira geral, amarrando tudo que eu estou falando aqui, né, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que o cinema ele vai passar por um período muito complicado, com certeza, já está passando, né, como eu disse, já tem pesquisa aí mostrando como, né, a indústria do cinema está perdendo muito dinheiro, né, as bilheterias estão impactando, óbvio, os cinemas fechados geram uma série de desemprego e tudo mais, mas eu acho que pensando a longo prazo, essa indústria vai precisar se reinventar e talvez essa aliança com o streaming seja uma boa, afinal de contas a gente já tem tanto, né, serviço de streaming de grandes produtoras e de grandes estúdios, então por que não unir o útil ao agradável, aproveitar esse momento de crise de repensar, né, reinventar na verdade um pouco essa maneira de como a gente consome entretenimento audiovisual, e eu acho que isso vai acabar se refletindo e vai levar mais para frente, né, realmente impactar de uma maneira irreversível o cinema. Não, eu não acho que o cinema vai morrer. No entanto, eu acho que o stream vai ganhar mais força e vai acabar tendo essa questão meio que híbrida entre os dois. E você? O que você acha que vai ser o futuro do cinema? Coloque nos comentários sua opinião sobre esse vídeo e sobre essa pergunta que eu fiz também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque a gente está soltando bastante conteúdo nesse período aí, até para entreter vocês e ocupar a nossa cabeça também. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.